Boa tarde. Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade aí ao nosso capítulo 2, derramar a tinta, colorir o papel. Vamos fazer o nosso feedback bem rápido. Nesse capítulo 2, nós conhecemos o artista chamado Jackson Pollock, que Jackson Pollock, ele é um dos pioneiros do movimento artístico chamado expressionismo abstrato, que nesse expressionismo abstrato ele utiliza uma técnica chamada action paint, que significa pintura em ação. Então, o que era que Pollock fazia com essa técnica nas suas pinturas? Então, ele colocava as telas no chão e lançava as tintas sobre as telas, fazendo com que as camadas de tinta ficassem uma sobrepondo a outra, dando uma impressão de relevo nas suas pinturas. Nós vimos também falamos um pouco sobre o expressionismo abstrato, que foi um movimento que surgiu na década de 40 e esse movimento ele vem romper com os aspectos tradicionais da arte, como por exemplo o uso de cavaletes, que era um suporte utilizado para colocar a tela e fazer a pintura. Diferente do expressionismo abstrato, em que a tela é colocada no chão e a tinta é jogada sobre a tela. E nós vimos também aí o que as outras pessoas pensam sobre, lá na página 20, o que é pintura. Então, nós vimos que pintura é a aplicação de pigmentos, ou seja, de tinta, de cor em um plano, e que esse plano é a tela. Vimos também algumas técnicas de pintura, que nós vimos a pintura a óleo, vimos também a pintura a aquarela, vimos também a pintura a têmpera e vimos também um pouco sobre a pintura rupestre, que são as pinturas feitas em cavernas, em rochas, e essa pintura, esse tipo de pintura, ela é datada de 40 mil anos antes de Cristo. Então aí foi um pouco que a gente falou sobre a pintura rupestre. Vimos o que é cor e qual a importância da cor numa imagem, porque dependendo da cor que eu utilizo, essa imagem ela vai provocar uma sensação a quem observa. Nas técnicas de pintura, que nós falamos nas aulas anteriores, aquarela, têmpera e óleo, nós vimos que essas técnicas podem ser aplicadas em dois tipos de pintura, que é a pintura figurativa e a pintura abstrata. Então, na pintura figurativa, ela mostra para a gente formas aproximadas ao real, e que essas formas aproximadas ao real pode ser uma paisagem, uma natureza morta, cena, mitológica ou cotidiana. Essas aí são tipos de pintura figurativa. Então, na pintura já abstrata, ela não busca necessariamente retratar objeto ou paisagem, porque ela estabelece uma realidade própria. Nós falamos também sobre o tema que a pintura figurativa pode trazer. Então, o tema que a pintura figurativa pode trazer é natureza morta, que representa objetos inanimados, ou seja, que não têm vida, como por exemplo essas duas pinturas são objetos que não têm vida. Pode representar, na pintura figurativa, retrato ou autorretrato. Retrato é aquela pintura que eu faço de alguém. Autorretrato é a pintura que eu faço de mim mesmo. Paisagem, pode ser montanhas, árvores e rios. Pintura figurativa também pode ser afresco, que é aquela pintura feita em paredes ou tetos de gesso. E outros tipos de pintura figurativa que não vem no livro de vocês é a pintura histórica, que representa algum tema ou acontecimento histórico. A pintura mitológica, o nome já diz, vem trazendo alguma pintura relacionada à mitologia. Paisagem marítima, o nome também já diz, né? Alguma coisa relacionada ao mar. Então, agora continuando o nosso capítulo, nós vamos aí para informações sobre o tema. Então, nessas informações sobre o tema, nós vamos falar sobre a pintura corporal assurine, que é um povo, né, uma tribo indígena brasileira que vive lá no estado do Pará, próximo ao rio Xingu. E os assurine, eles são indígenas da língua tupi-guarani e tem uma população mais ou menos aproximada de 60 indivíduos. Então, a gente percebe que é
uma tribo indígena já bem em extinção. Uma das características mais tradicionais e peculiares desse povo assurini é a utilização de desenhos geométricos na ornamentação do corpo e dos objetos. Então, eles costumam muito fazer uma pintura meio que geométrica, tanto em objetos que eles produzem, como também no corpo. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho sobre, aí nessas informações sobre o tema. Então, continuando, o corpo é o suporte por excelência das manifestações gráficas elaborado pelas mulheres assurini. Então, as mulheres é quem fazem toda essa pintura corporal. A divisão do corpo em áreas para decoração observe a outras regras, além das regras formais do desenho. Então, se eu sou mulher, ou homem, ou criança, então, dependendo do que eu sou, a minha pintura corporal ela vai se diferenciar. Então, são os critérios: o sexo, né, se é homem ou mulher, a idade, se é criança, adulto, jovem, e a atividade também que é realizada na tribo também diferencia o tipo de pintura corporal que as mulheres fazem. A importância dada aos desenhos assurini é a mesma dada ao xamanismo. Então, os desenhos, a pintura assurini, ela está no mesmo patamar do xamanismo. O xamanismo é um conjunto de rituais muito antigo, como danças, músicas que atravessam os séculos. Os homens e mulheres têm atividades diferenciadas nesse xamanismo, em que os homens praticam rituais e as mulheres aprendem a desenhar desde criança. Então, é o símbolo do xamanismo. Continuando agora. Então, vamos lá. Técnicas e materiais. Então, quais eram as técnicas e materiais que eram utilizados para fazer essa pintura? Então, no corpo humano, usa-se suco do fruto de jenipapo e tinta vegetal. Então, o carvão, ele é utilizado para fazer o desenho, para assim o desenho ficar mais visível durante a execução da pintura, que eram feitos com os pincéis ou a dedos. Após o banho, horas depois da explicação, o risco ele desaparece momentaneamente com a eliminação do carvão, mas ressurge depois forte e permanece indelével, devido ao efeito do sumo do jenipapo na pele e permanece até por 5 dias ou mais. Na tatuagem indígena, vocês sabiam que os indígenas fazem tatuagem? Pronto, pois na tatuagem indígena usa-se um escarificador, que é feito de dente de cutia bem afiado, tinta de jenipapo e resina de árvore. Para impedir o sangramento, que a gente sabe que na tatuagem sangra um pouco, então para impedir esse sangramento, aplicava infusão de água e folhas de urucum. O urucum, ele é uma planta, que é a mesma planta que é feito o coloral, que são as sementinhas avermelhadas. A escarifação torna-se indelével ao ser coberta com tinta de jenipapo, uma mistura de carvão e resina vegetal. A pele tatuada deve ser mantida seca pelo espaço de pelo menos 1 semana, não pode molhar de jeito nenhum. Basicamente, após uma porção da pele ser puxada pelo espinho, então a pele é puxada pelo espinho, a região é cortada por uma lâmina a fim de dar mais proeminência ao local após a formação da cicatriz. Algumas tribos ainda aplicam seiva ou cinza sobre o ferimento. Então, vou mostrar aqui para vocês agora como é essa tatuagem indígena. Então, vejam aí, gente, a tatuagem indígena. Chocada com essa tatuagem. Então, vocês observam que a pele é puxada. Dentro da pele são colocadas seiva de ar para que fiquem esses carocinhos. Bem estranho, né, gente? Então, vamos para a nossa atividade de hoje, que é resolver a página 31 somente e enviar a foto aí no Classroom, ok? Então, bons estudos para vocês.